Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula e ao longo dessa aula falamos sobre desvio padrão. O que é o desvio padrão, prof? Bem, a definição matemática dele, ou tão somente a fórmula, diz que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, tão somente a raiz quadrada da variância, certo? Agora é importante que você entenda outros aspectos sobre o desvio padrão. Bem, a variância... Só um pouquinho. Eu vou reiniciar aqui porque tô com a garganta... Cara, hoje eu tô num dia complicado, acho que eu tô com um vírusinho, tá complicado, hein? Vamos tentar de novo, vai lá que vai dar certo. Fala aí, meu aluno, fala minha aluna, bem-vindo a mais uma aula. Ao longo dessa aula falaremos sobre desvio padrão, tá bom? Professor, o que é o desvio padrão? A definição matemática de desvio padrão diz que o desvio padrão é a raiz da variância, isto é, eu calculo a variância, tiro a raiz quadrada e eu chego no desvio padrão. E por que ele existe? Você veja só, a variância é uma medida de dispersão e ela tem um defeito gravíssimo. E qual é? Ela não tem a mesma unidade da variável. Porque quando você calcula a variância, você tem que pegar o desvio e elevar ao quadrado. Quando você pega o desvio e você eleva ao quadrado, você perde a unidade, você muda a unidade. Então, por exemplo, suponha que eu faça uma pesquisa sobre idade, em anos, e eu calcule lá para você que a média é de 20 anos. Muito bem, coletei um grupo de valores, esse grupo de valores são idades, eu calculei então a média dessas idades e deu 20 anos. Quando eu calculo a variância, vamos imaginar aqui que a variância deu 3. Essa variância não serão 3 anos, serão 3 anos ao quadrado. Só que 3 anos ao quadrado não tem significado prático. Não tem como você fazer nenhum tipo de análise em comparação com os seus resultados. Porque na realidade, anos ao quadrado é uma unidade sem significado real. Toda vez que você calcula a variância, acontece isso. Sempre que você calcula a variância, a unidade da variável em questão, a unidade da variável pesquisada, ela é elevada ao quadrado, recordando aqui, é super importante que você tenha visto, claro, aulas anteriores, tenha visto aula sobre variância, que você recorde que a aula de variância explicava que a variância é calculada num primeiro momento, pegando cada desvio e elevando ao quadrado, somando todos os quadrados dos desvios e dividindo pelo número de elementos. Quando você pega o desvio e eleva ao quadrado, você muda a unidade de estudo. A variância tem sempre unidade quadrada. Ela não tem a mesma unidade da variável estudada e, portanto, você não consegue fazer inferências olhando somente para a variância. Para corrigir esse problema, criaram o desvio padrão. O desvio padrão não é à toa a raiz da variância. Afinal, pense, se o problema da variância é porque ela foi calculada elevando-se os desvios ao quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada, porque assim eu retorno para a unidade original. E isso é verdade. Quando você calcula o desvio padrão, você tira a raiz da variância. Tirando a raiz da variância, a unidade de medida volta a ser a unidade original. E aí você consegue fazer inferências melhor relacionando o desvio padrão com a média estudada, certo? E é sobre isso que nós falamos um pouquinho agora. Coloco aí em sua tela, temos então desvio padrão, certo? Desvio padrão, avançamos. A fórmula base para o desvio padrão fala que o desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância. Tem aqui então, o desvio padrão vai ser igual a raiz quadrada da variância, certo? Coloco para você então aqui um primeiro exemplo, 2, 6 e 7. Bem, se eu quero que você calcule para mim o desvio padrão desse grupo de valores, são valores diferentes entre si, portanto, claro, podemos calcular o desvio padrão. Veja que, quando eu falo para você que o desvio padrão é a raiz da variância, nós temos dois fatos importantes. O primeiro fato é o seguinte, veja, fácil, parece muito fácil. Se eu souber o valor da variância, eu extraio a raiz quadrada e,
pronto, eu sei o valor do desvio padrão. Por um lado, é muito prático, né? Caramba, é mole, Johnny, moleza. É só pegar a variância e tirar a raiz. Que legal, adorei desvio padrão. Esse é um dos lados. O outro lado é, não existe um atalho, não existe um caminho direto. Se você quer calcular o desvio padrão, obrigatoriamente tem que saber o valor da variância. E claro, tem que percorrer o caminho completo. Fechado? Nós então vamos aqui fazer um exemplo para que você entenda que apesar de simples, dá trabalho, né? 2, 6 e 7, faremos aqui agora para você a nossa variância e a posteriori faremos então o desvio padrão, certo? Quando nós falamos em fazer variância, indo pelo caminho mais simplesinho, aquele caminho inicial, primeiro você calcule junto comigo qual é o valor da média, certo? Depois que nós tivermos a média, aí nós poderemos calcular os desvios, com os desvios, calcular também a variância, seja ela populacional, seja ela amostral, e com as variâncias aí, claro, eu chego até o desvio padrão. O valor da média sempre se define como sendo a soma, é claro, eu falo média aqui, média aritmética, é o valor da soma dividindo pelo valor da quantidade. Beleza, o valor da média vai ser igual. A soma será 2 mais 6 são 8, 8 mais 7 são 15, dividido pelo número 3. O valor da média vai ser igual a 5. Esse é o valor da média. Beleza. Agora você vai calcular o valor dos desvios, não é? Se eu tenho 3 valores, calculo para você 3 desvios. Calculo então aqui o desvio número 1, desvio número 2, colocando desvio número 1, desvio de número 2, desvio de número 3. O desvio número 1 será número 2 menos o valor da média, que é o número 5. O desvio número 2 será número 6, que é o segundo número, menos o valor da média, que é o 5. E o desvio de número 3 será o número 7, menos o valor da média, que é o próprio número 5. Nós então temos os desvios, 2 menos 5 vale menos 3, 6 menos 5 vale mais 1 e 7 menos 5 vale mais o número 2. Com os desvios, nós então podemos calcular a variância populacional e a variância amostral. Lembre, não é que o autor pode pedir as duas para você. Ele pode pedir a variância amostral, a variância populacional, e aí você diria assim, Johnny, peraí, mas não é o desvio padrão que você está me ensinando? Sim, é o desvio padrão. E é aí que entra um detalhe importante. O desvio padrão é a raiz da variância. Se eu tenho variância populacional, quando eu extraio a raiz quadrada, é o desvio padrão da população. Se eu tenho variância amostral, quando eu extraio a raiz quadrada, é o desvio padrão amostral. Se eu tenho duas variâncias, também tenho 2 desvios padrão. O desvio padrão da população, populacional, o desvio padrão da amostra, dito amostral, e eu farei os dois para você aqui claramente e rapidamente, certo? Quando nós falamos em variância populacional e você já sabe como fazê-lo, você soma o quadrado dos desvios e divide pelo número completo de elementos, nesse caso são 3, né? Coloquei curtinho propositalmente, é evidente, coloquei curto aqui de propósito, o valor da variância vai ser igual. Os desvios que nós temos são valores tranquilos, eu imagino, e vamos lá. Valor menos 3, valor mais 1, valor mais 2. Pegue lá, menos o número 3, eleve ao quadrado, fica 9. Mais o número 1 elevado ao quadrado fica 1. Mais o número 2 elevado ao quadrado fica 4. Some esses valores e divida por 3. O valor da variância vai ser igual. 9 mais 1 são 10, 10 mais 4 são 14, beleza? E agora tudo isso dividido por 3, o valor da variância vai ser igual, 14 terços, 14 dividido por 3 tem como resposta aproximadamente 4,6, dá uma dízima periódica, na verdade, né? Mas aproximadamente 4,6 é o valor aqui da variância. Muito
Muito bem. Se a pergunta fosse, né, o desvio padrão amostral, você então faria a variância amostral. Lembrando para você que a única diferença entre as variâncias populacional e amostral é que na variância populacional divide por N e na variância amostral você divide por N menos 1, isto é, 3 menos o número 1. 3 porque são 3 valores que eu passei para você, é claro. A variância amostral vai ser igual. Você então faz 9 mais 1 são 10, 10 mais 4 são 14, a parte de cima sempre é igual para as duas, só que agora dividindo pelo número 2, o valor da variância amostral vai ser igual a 7. Perceba que agora surge então o desvio padrão. O desvio padrão populacional, colocarei assim, ó, desvio padrão POP, o desvio padrão populacional, e também existe o desvio padrão amostral. Importantíssimo que você saiba que o padrão, a regra é sempre o populacional. Se ele perguntar para você, né, se ele falar que é para ser amostral, perdoe-me, para que seja amostral, então o autor vai ter que ser claro, ele vai ter que deixar claro que ou ele quer o amostral ou que é uma amostra. Temos também o desvio padrão, que é amostral. Vejamos lá então como que nós fazemos isso. O desvio padrão vai ser igual a raiz quadrada da variância. A variância 4,6 aproximadamente. Aí coloco lá 4,6. A raiz de 4,6, vamos colocar assim, ó, a raiz de 4,6 vai dar como resposta aproximadamente 2,15. Portanto, temos que, nesse caso, o desvio padrão da população, dito populacional, é aproximadamente 2,15, só frisando para você, a variância 4,6, tire, extraia, calcule a raiz quadrada e chegamos então em 2,15. A variância amostral sempre um pouquinho maior, não é? Sempre um tiquinho maior, e nesse caso, número 7. Aí você então vai calcular o desvio padrão amostral. O desvio padrão amostral é a raiz quadrada do número 7. A raiz de 7, cara, vai dar um pouquinho maior que 2, né? Entre 2 e 3 ali, vai dar, sei lá, o desvio padrão da nossa amostra. Vou deixar a raiz de 7 mesmo, né? Aí depois você pode colocar o valor aproximado lá, caso você queira. Então, o importante nesse caso era que você conhecesse o seguinte, ó. Eu começo pela média e calculo os desvios. Uma vez que eu fiz o desvio, eu posso calcular os desvios, né? Eu posso calcular a variância populacional, ou posso calcular a variância amostral. Da variância populacional sai o desvio padrão populacional. Da variância amostral sai o desvio padrão amostral também. E aí você escolhe qual deles você prefere, ou qual deles a questão pediu, né? Normalmente, quando o autor quiser que você marque para ele o desvio padrão amostral, ou ele vai ser claro do tipo, assinale a alternativa que contém o desvio padrão amostral. Ou a outra possibilidade é que quando ele começa o enunciado, ele diz, considere a amostra. Se ele disse a você, considere a amostra, significa que você vai tratar tudo amostral. Ora, é uma amostra. Se depois ele pedir o desvio padrão, então começou lá, considere a amostra, 2, 6 e 7, beleza. Aí, pá, não sei o quê, comando da questão. Assinale a alternativa que contém o desvio padrão da amostra considerada. Cara, ele não foi claro assim, olha, eu quero o desvio padrão amostral, mas ele chamou de amostra. Se ele chamou de amostra, é óbvio que é o desvio padrão amostral. Se ele não fala nada, se ele não fala que é uma amostra, e ele também não diz que ele quer o desvio padrão amostral, aí você faz o populacional. A regra geral é o populacional. Para que seja o amostral, de uma maneira ou de outra, o autor tem que ser claro, bastante claro contigo, para que ele possa deixar você ciente do que ele está pedindo, né? Lembrando, portanto,
que o desvio padrão é uma medida de dispersão, ele mede a variabilidade e, portanto, quanto maior o desvio padrão, maior a variabilidade. Quanto menor o desvio padrão, menor a variabilidade. Qual é o menor valor para o desvio padrão? Zero. O menor valor possível para o desvio padrão é zero, porque afinal o desvio padrão é uma raiz quadrada. Não há como nós termos uma raiz quadrada que é negativa. No mínimo vai ser zero. Pode acontecer? Pode. Quando? Quando todos os valores forem iguais. Você coletou uma pesquisa, você coletou dados e todos os valores que você coletou são o mesmo número. Nesse caso, caso você calcule o desvio padrão, ele vai dar zero. Aliás, não só ele, né? Todas as medidas de dispersão seriam zero nesse caso. Se qualquer elemento, se pelo menos um elemento for diferente, aí o desvio padrão já não vai ser zero. Quanto mais elementos diferentes, maior é o desvio padrão. Quanto mais distantes estão alguns números dos outros, maior é o desvio padrão. Quanto mais concentrados forem os valores, menorzinho é o desvio padrão. Quanto mais dispersos forem os valores, maior é o desvio padrão. E você pode usar, e aqui é importante que você recorde, você pode usar o desvio padrão para fazer a comparação entre grupos. Você imagina só que eu tenha duas turmas, suponha que eu, professor Dionizini, tenha duas turmas na universidade. Não tenho mais, já fiz isso na minha vida, já fui professor universitário, não faço mais isso, mas suponha que eu tenha lá duas turmas na universidade. Turma A e turma B, ambas de estatística. Eu aplico a mesma prova para essas duas turmas. E a média é a mesma. Imagine só que ambas as turmas tiveram média 8. A média da turma A foi 8, a média da turma B também foi 8. Legal. Só que veja, dizer que a média é igual não quer dizer que o desempenho foi igual. Porque, de repente, numa das turmas, os valores podem ser mais próximos, que seria uma turma boa, uma turma igualmente boa. Os alunos muito bons na sua maioria. A outra turma, pode ser que eu tenha alunos excepcionais, alunos com nota 10, nota máxima, e eu tenha vários alunos que são muito ruins, nota 2, nota 4, nota 3, e aí na média um compensa o outro. São duas situações distintas. Se eu tenho uma turma cuja média é 8, e a grande maioria tem notas próximas de 8, 8,5, 7,5, 8,2, 7,8. Eu não tenho ninguém excepcional, eu tenho poucos 10, mas também tenho poucos 3, poucos 2. A maioria fica próxima do 8. É uma turma homogênea, é uma turma em que realmente a maior parte dos alunos tem notas próximas de 8. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu falar assim, escuta, essa turma aqui a média é 8, só que tem uns bons e tem uns ruins também, viu? Tem uns bons aqui que é 10 excepcionais, aluno bom mesmo, mas tem uns ruins também que é 0, nota 1, aí quando eu faço a conta, deu média 8. Beleza. Como que eu vou saber disso matematicamente? Como que eu comprovo isso matematicamente? Com o desvio padrão. O desvio padrão tem uma finalidade importantíssima, que é, ele diz para você, dadas duas populações, ou se você preferir, dadas duas amostras, com a mesma média, médias iguais. Como eu vou saber qual é mais concentrada e qual é mais dispersa com o desvio padrão? O desvio padrão serve para que você compare turmas, populações, amostras, cuja média é igual, mas a variabilidade é diferente. E aqui tem um detalhe importante. O desvio padrão somente poderá ser usado quando as médias das populações forem iguais. As médias são iguais, só que o desempenho é diferente. Aí eu uso o desvio padrão. Se as médias forem diferentes, o desvio padrão já não tem mais a mesma utilidade. Se eu tenho várias populações, duas ou mais populações, cujas médias são diferentes umas das outras, o desvio padrão não servirá
para me dizer qual delas varia mais, qual delas varia menos. O desvio padrão só pode ser utilizado quando as médias forem iguais das populações em estudo e eu queira saber qual delas é mais homogênea e qual delas é mais heterogênea, certo? Grava isso aí no teu material. Desvio padrão é utilizado para analisar qual turma ou qual população é mais homogênea e qual é mais heterogênea quando as médias forem iguais. Essa aula eu encerro por aqui. Foi um grande prazer. Até a próxima. Valeu!